Olá, alunos, bom dia, alunos do terceiro ano da Escola Monsenhor Antonino. Nós hoje vamos estar fazendo uma breve revisão da disciplina de História sobre o conteúdo A Primeira Guerra Mundial, que é justamente para nos prepararmos para a avaliação que vai acontecer na próxima semana. Então, para isso é necessário nós fazermos uma revisão para estarmos mais adentro do conteúdo. Eu sou o professor Romário Alves e esta vai ser a nossa revisão de história sobre a Primeira Guerra Mundial, que inicia-se, que acontece entre 1914 a 1918. Esta guerra ela vai ser, digamos, o pontapé inicial para outros conflitos internos, até chegar à Segunda Guerra Mundial, que também a gente vai ver futuramente nas nossas aulas, tá bom? Então, primeiramente, antes de dar-se o pontapé inicial, vamos ver os antecedentes desta guerra. A Belle Époque, que inclusive nós já vimos nas nossas aulas, né? De 1871 até 1914, a Europa viveu um período de relativa paz, progressos tecnológicos e científicos, reformas sociais e elevação do padrão de vida justamente ocasionado pela Revolução Industrial. Então, até este momento, as nações elas viviam esta forma de, digamos, de utopia, essa forma de euforismo, esta forma realmente de viver um mundo, um conto de fadas, né? Justamente por este avanço das tecnologias, enfim. Crescente nacionalismo também, busca de novos mercados, consumidores e fornecedores de matéria-prima e fortes investimentos bélicos, que é o que a gente conhece como a paz armada, tá bom? Anunciavam a proximidade de um possível conflito. A partir do momento que as nações estavam fazendo este investimento bélico, obviamente, este investimento em armas, este investimento em exército seria para, se possível, ser necessário utilizar num confronto direto, num confronto de guerras, isto iria ser de suma importância. Então, as nações já vinham se preparando para uma futura guerra. E ao início da guerra se dá a partir do dia 28 de junho de 1914, com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que ele era o herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa também, que foram assassinados justamente na capital da Bósnia e Herzegovina, tá bom? É, que pertencia ao grupo nacionalista terrorista armado Mão Negra, que lutava pela unificação dos territórios que continham servos, o pan-eslavismo, tá bom? Então a guerra ela vai partir justamente da morte do Ferdinando. O aumento das tensões podia ser verificado desde o final do século XIX. Os países europeus procuravam então organizar os exércitos, produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir força na disputa. E aí é justamente a partir desta organização de unificar forças que surgem duas alianças de diversos países. Nós temos aqui a Tríplice Aliança e temos também a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, ela tinha como aliados inicialmente a Inglaterra, o Reino Unido, né? A França, a Rússia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou a partir de 1917, já quase no final da guerra, que realmente foi o que deu rumos ao fim da guerra, com a entrada dos Estados Unidos, com todo o seu poder bélico, com a sua força no seu exército. E temos a Tríplice Aliança, que eram os impérios centrais, formado pela Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália e a Turquia, tá bom? A primeira fase da guerra, a gente vê que durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, a característica marcante foi o deslocamento constante das tropas. As tropas elas começaram a estar cada vez mais se deslocando, avançando mais territórios para que assim pudessem estar atacando territórios rivais. Certo de que venceria a guerra em pouco tempo, o exército alemão invadiu a Bélgica e depois penetrou no território francês até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram e, em setembro de 1914, conseguiram deter o avanço alemão. A Alemanha
ela já entrou de salto alto. Ela já quis entrar realmente achando que iria vencer a guerra, mas não foi desta forma. É tanto que a gente vai ver que logo mais na frente ela vai ter alguns ataques que vão drenar esta força da Alemanha. Aqui nós temos o exemplo de um tanque britânico aprisionado por soldados alemães, tá certo? Temos aqui a segunda fase da guerra, que na frente ocidental, essa fase foi marcada pela guerra de trincheiras. O que era essa guerra de trincheira? Os exércitos defendiam suas posições utilizando-se de uma extensa rede de trincheiras que eles próprios cavavam. Então, eram feitas covas, uma espécie de cova bastante alongada, que ficou conhecida como trincheiras, e aí eles utilizavam isso como uma forma de estarem se protegendo, como um obstáculo, como uma barreira de proteção. Aqui na imagem a gente percebe que temos soldados em trincheira usando máscaras de gás. Essas trincheiras também eles utilizavam sacos plásticos cheios de areia também como uma proteção do ataque dos outros exércitos, tá bom? Dos exércitos rivais. Em 1915, a Itália, que até então se mantivera neutra, traiu a aliança que fizera com a Alemanha e entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente. Olha aí que covardia da Itália, né? Até então, ela tinha uma aliança com a Tríplice Aliança, né? Tinha uma ligação, e aí depois ela resolve, no meio da guerra, mudar de lado, mudar de posição. Temos aqui um tanque de guerra com canhão acoplado também, que é um exemplo da guerra daquele período. E aí, pessoal, um ponto que culminou, digamos que a fim da guerra foi a entrada dos Estados Unidos justamente neste confronto. Até então ele tinha uma participação indireta, alimentando o poder bélico do Reino Unido, mas vai ser a partir do dia 6 de abril de 1917 que os Estados Unidos declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da Entente fosse assegurada. Aqui nós temos uma propaganda estadunidense, né, que vinha trazer totalmente uma forma de convencer a nação de que deveriam ficar do lado dos Estados Unidos, e mostra aí que os americanos estavam dando os braços, estavam mostrando ajuda para o Reino Unido. Chegamos à fase final, em julho de 1918, onde os ingleses, franceses e americanos desfizeram sucessivos golpes sobre as divisões alemãs, já que não consegue apresentar resistência. É aí onde a Alemanha já vê que não tem mais saída, não tem mais para onde ela ir. E aí ela realmente resolve dar o braço a torcer e levantar a bandeirinha, né? A bandeirinha branca, totalmente angustiada. Temos aqui a ofensiva dos exércitos aliados contra a Alemanha. E a fase final também, a Alemanha ela vai ser obrigada, a partir do momento que ela é derrotada, ela é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que define suas obrigações, declarando-a culpada da guerra. Olha aí, pessoal, como eu poderia dizer, que humilhante para a Alemanha, né? Entre as medidas e punições destacam-se a restituição da Alsácia-Lorena à França, ceder as minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 anos, ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica. Digamos que ela foi saqueada de forma totalmente descarada. Pagar aos vencedores, a título de indenização, a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares, reduzir seu poderio bélico, ficando proibida de possuir força aérea, de fabricar armas e de ter um exército superior a 100 mil homens. Realmente, pessoal, a Alemanha ela ficou quebrada de fato. Eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade da participação brasileira. A participação militar do Brasil no solo europeu foi pequena, resumindo-se a algumas ações de pilotos da Força Aérea. Na época, a Força Aérea Brasileira ainda não havia sido criada, mas havia a aviação do Exército e da Marinha, treinados na Europa e apoio médico, além do fornecimento de alimentos e matérias-primas.
a Marinha recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando a ação dos submarinos inimigos. Aí, pessoal, aqui nós finalizamos, tá certo? A nossa revisão. Eu vou só ver aqui se eu trouxe para vocês um vídeo, tá certo? Trouxe aqui para vocês um vídeo para a gente finalizar aqui esta aula sobre a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Vamos lá. Eu vou só baixar aqui o volume. Fala galera, tudo certinho? Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe! Hoje falaremos de uma senhora batalha, a Primeira... Certinho? Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe! Hoje falaremos de uma senhora batalha, a Primeira Guerra Mundial, a guerra que acabaria com todas as guerras. Será? Mas antes da gente falar o que levou a isso, você já deu like nesse vídeo? Então manda bala e segue a gente em todas as suas redes sociais. Lembrando que a qualquer momento você pode dar aquele pause esperto para baixar o mapa completo no link na descrição aqui embaixo. Bora pra guerra? O que levou o mundo a se desentender tanto logo no início do século XX foram tensões herdadas do século XIX, como a Revolução Industrial, que gerou uma forte concorrência comercial dividindo a Europa, o velho mundo. Paralelo a isso, os países começaram uma rápida corrida armamentista, dando a dica que isso culminaria numa grande batalha logo. Era chamada Paz Armada. Sem falar que conflitos pré-existentes, como a Guerra Franco-Prussiana, que gerou um forte revanchismo francês, atrapalhavam as relações deste país com a Alemanha. Já o clima intelectual e artístico era o da Belle Époque, vivido desde 1871 até a explosão da guerra, uma fase marcada por inúmeros avanços na tecnologia, ciência e cultura. Tal clima, de certa forma, acabou estimulando o nacionalismo belicista. Disputas territoriais começavam em países menores, tudo junto e misturado. A Rússia tinha forte interesse na região balcânica e a Alemanha começava a se interessar por áreas coloniais maiores. O forte nacionalismo, somado às disputas imperialistas, levou os países europeus à formação das alianças secretas. Bem no início do século XX, houve a formação das alianças militares. Eram elas a Tríplice Entente, entre França, Reino Unido e Império Russo, e do outro lado vinha a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. A Entente buscava manter a sua hegemonia. A Tríplice Aliança buscava conquistar maiores objetivos. Mas o conflito deu start mesmo em 1914, com o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio em Sarajevo, capital da Bósnia. Por estar desconfiada dos austro-húngaros, a Sérvia se recusou a cooperar nas investigações. Devido a essa má vontade e principalmente pelo descontentamento com o nacionalismo sérvio, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Tríplice Entente saiu em defesa dos sérvios enquanto a aliança apoiou a declaração austro-húngara. No primeiro momento, os exércitos ficaram apenas se movimentando. Era guerra de movimento. Cada lado fazia suas mobilizações nos sentidos de suas fronteiras. Mais adiante, os soldados passaram a cavar quilômetros de trincheiras, formando uma espécie de labirinto onde as tropas travavam batalhas sanguinárias e avançavam metros apenas em direção ao adversário. Era uma guerra estática, que além do cansaço físico das mortes, gerava um grande desgaste psicológico naqueles que continuavam nas batalhas. As batalhas contavam com o apoio da tecnologia e das invenções humanas, trazidas pela Belle Époque, com tanques, aviões e a extração de petróleo. A Tríplice Entente se saiu melhor desde o início da Primeira Guerra, mesmo com a saída da Rússia em 1917, que se retirou dos campos de batalha devido à Revolução Socialista. Em 1918, a vitória da Tríplice Entente se consolidou, contando com a participação dos Estados Unidos, que entraram com um grande reforço militar. Em 1919, na Conferência de Paris, foram estabelecidos os Tratados de Paz. Destaque para o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha e seus aliados como os únicos responsáveis por
toda a destruição da guerra. O cenário pós-guerra era uma Alemanha humilhada e os Estados Unidos extremamente fortalecidos. Como entraram no final, os americanos não tiveram seu território afetado e puderam se fixar como uma potência soberana. A Alemanha, além de ser obrigada a indenizar a Tríplice Entente, sofreu severas restrições via Tratado de Versalhes, algo que gerou grandes transformações políticas e econômicas no país. Um dos reflexos do desgaste do Estado foi a República de Weimar, que derrubou o imperador Guilherme II e instalou uma república liberal na cidade de Weimar. Nasceu também o Tratado da Liga das Nações, para criar uma espécie de congresso com os representantes oficiais das nações que lutaram na Primeira Guerra. Era uma espécie de antecedente da ONU. O intuito era evitar novos confrontos. Assim, os países poderiam chegar a soluções pacíficas e diplomáticas sem mimimi. Infelizmente, sabemos que esse acordo de paz não deu muito certo, né? 20 anos depois, aconteceria a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, gente, é isso, tá bom? O que a gente viu, eu tentei trazer para vocês aqui este vídeo que é de uma forma mais, digamos, direta sobre o que a gente viu. Queria desejar a vocês desde já uma boa semana, desejar também uma boa prova, fique em casa, estude, faça uma rotina de estudos para que você não se acumule com tantas atividades, tá bom? Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Bom dia!